Como que vocês começaram a sua advocacia? Ou ainda advogados que estão pensando em iniciar na carreira jurídica, o que eles pensam do direito? Como que eles agiram? Eu vou contar para vocês hoje um pouco da minha história, de quando eu comecei na advocacia, os meus erros, os meus acertos, as minhas transformações. O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a conseguir um faturamento de até R$30 mil num prazo médio de 90 dias, mesmo sendo iniciante e não tendo experiência. No início da minha advocacia, foi no 8º período, não podia advogar no 8º período, mas a minha esposa, ela tinha uma prima que tinha passado na OAB recentemente, então eu tinha uma imobiliária, eu comecei a garimpar clientes da imobiliária e fazer parceria com essa minha prima da minha esposa, para a gente começar a iniciar a minha advocacia. Então, desde o 8º período, eu já comecei a ter contato com clientes, fechar contratos com clientes. Só que, quando eu passei na OAB e peguei a minha carteirinha, eu não tinha experiência nenhuma de como conseguir clientes além do escritório de imobiliária. Aí eu comecei a conversar com todo mundo que eu tinha conseguido da OAB e comecei a me apresentar para as pessoas. Começou até a surgir alguns gatos pingados, alguns processos, mas aí eu fazia civil, eu fazia trabalhista, eu fazia empresarial, eu fazia um pouquinho de tudo, mas eu não tinha experiência, então eu não sabia como cobrar, eu não sabia se aquele valor que eu estava cobrando era um valor bom ou se era um valor muito baixo, se eu seguiria a tabela da OAB. Eu estava completamente perdido, eu não tinha uma especialização. Aí, conversando com alguns colegas da minha sala, eles falaram: olha, por que você não faz uma pós-graduação? Pós-graduação vai te dar muito cliente. Aí eu entrei nessa pós-graduação, a primeira pós-graduação que eu fiz foi de Direito Civil. Eu nem milito no civil, a minha especialização e a carreira que eu faço da advocacia é no direito trabalhista, mas eu fiz meu primeiro contato com uma pós-graduação foi o civil. Eu fiz essa pós-graduação e naquela expectativa, né? Que eu ia conseguir muitos clientes, que eu ia conseguir contato com outros advogados, até que o contato com outros advogados, as amizades que eu fiz foram muito válidas e foram muito boas. E foi até da pós-graduação que eu consegui virar a chave da minha vida. Por quê? Eu fiz amizades com outros advogados e me coloquei à disposição deles para me criar experiência e aprender. Também tem uma prática na advocacia, porque eu tinha uma imobiliária e eu não tinha feito nenhum tipo de estágio, então eu estava assim, muito cru de tudo. Beleza, eu conheci uma colega e essa colega fazia algum trabalho de correspondência para um grande supermercado, que era correspondências jurídicas em ações trabalhistas. E ela me pediu para fazer uma dessas audiências para ela. Eu lembro que na época era R$50 que ela cobrava para poder fazer audiência para esse grande supermercado. Aí eu fui na audiência, apresentei, foi uma audiência muito simples, conversei com o preposto, foi minha primeira audiência trabalhista. E nessa audiência trabalhista, o juiz falou que ia ter a sentença num prazo médio de 30 dias. Aí eu virei para o meu preposto e falei assim: não, isso aqui ele está falando isso, mas na Justiça do Trabalho não tem sentença com 30 dias, não. 30 dias é um absurdo, 30 dias nem intima na Justiça Comum. Aí o juiz virou para mim e falou assim: doutor, tô vendo que o senhor não tem experiência, que está começando na Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho é diferente dos outros ramos do direito. Aí eu anotei o número daquele processo para me acompanhar, né, para me ver se de fato o juiz ia proferir a sentença dele no prazo de 30 dias. Passou-se uns 10 dias, o juiz proferiu a sentença. Aí eu consegui aprender com aquelas trabalhos de correspondência que a advocacia trabalhista era um ramo do direito que era mais rápido de você conseguir retorno financeiro, porque os processos tinham maior agilidade. Aí eu continuei fazendo algumas audiências para essa minha colega. Aí essa minha colega virou para mim e falou comigo assim: Isaías, eu quero dividir com você o valor que você está fazendo das correspondências. Aí eu falei com ela que eu não queria, porque o meu intuito não era ganhar os R$50, o meu intuito era ganhar experiência, que eu não tinha experiência nenhuma, e eu tinha muita dificuldade com fazer audiência, eu tinha muita insegurança, porque eu não tinha prática. Aí, conversando com ela, conversando com outros amigos no escritório dela, ela me falou que tinha um colega que estava fechando muitos contratos com tráfego pago, ele estava fazendo Google Ads.
Aí eu escutei aquilo e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Porque quando eu ouvi que a pessoa estava conseguindo clientes com Google Ads, eu falei, olha, se essa pessoa está conseguindo fechar contratos com Google Ads, eu também consigo fechar. Aí eu comecei a pesquisar o que era tráfego pago, o que era fazer um anúncio patrocinado. Eu nunca tinha ouvido falar num anúncio patrocinado, para que ele servia e como que ele podia fazer na advocacia. A única coisa que eu tinha ouvido na pós-graduação é que o advogado não podia fazer propaganda do seu trabalho, que o advogado tinha que receber o cliente e tinha que respeitar o código de ética da OAB. Então eu pensei, gente, como que outros advogados divulgam o trabalho deles se a OAB proíbe? Então aquilo despertou em mim uma curiosidade. Eu falei, olha, eu vou pesquisar muito isso. E comecei a pesquisar e entendi o quê? Que se isso deu certo para outros advogados, eu também vou começar a fazer. E comecei a fazer a minha primeira campanha com tráfego pago para o Google e comecei a ter alguns clientes. Eu tinha um escritório na região hospitalar. Era um escritório que eu achava no início da minha profissão que eu ia trabalhar em direito médico, que eu ia atender muitos médicos. Então, era importante eu criar um escritório lá na região hospitalar, porque eu já estava perto desses consultórios médicos. Mas foi uma ilusão, eu não consegui fechar nenhum contrato com o médico. Médico, na maioria das vezes, ele só procura advogado depois que ele tem um problema. Ele não procura advogado preventivo. E aqueles médicos que têm o maior número de problemas, por exemplo, cirurgia plástica e etc., na sua maioria eles têm seguro. Então eles não contratam um advogado avulso, pelo menos naquela época não. Então foi uma frustração muito grande, porque eu tinha o escritório aberto, eu tinha uma despesa fixa de aluguel, conta de energia, conta de telefone. Eu tinha algumas despesas, apesar de baixas, eram fixas, mas eu não tinha renda nenhuma para poder nutrir essas despesas. Então, eu comecei a fazer a campanha pelo Google Ads, comecei a criar o Google Meu Negócio na época, que hoje chama Mapas, que é aquele, nada mais é que a oportunidade de um cliente te avaliar lá no Google e dizer como que foi a experiência com o seu escritório. Eu não sabia a importância que era isso, ou seja, estava muito no início, não existiam muitos advogados que ensinavam, que davam mentoria sobre isso, igual existem hoje. Então, assim, foi um mundo novo. Mas eu comecei a anunciar e começou a chegar clientes. E eu comecei a fechar clientes. E quando eu comecei a fechar clientes, eu falei assim, gente, eu vou trabalhar no mercado do direito do trabalho. Eu consegui achar uma coisa que eu consigo ajudar as pessoas, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, e consigo também ter uma previsão financeira. E como eu vinha de uma imobiliária, eu tinha alguma experiência de lidar com pessoas, e eu tinha alguma experiência que quanto mais você investisse em anúncio, mais retorno aquela plataforma te dava. Então eu comecei a aumentar o investimento na plataforma do Google Ads e comecei a ter clientes. Só que depois que eu comecei a ter clientes, eu consegui lotar minha agenda, mas surgiu uma infinidade de outros problemas. Por quê? Os meus clientes, eu não sabia que eu conseguia fazer um fechamento de um cliente 100% digital. O que eu imaginava? Que eu traria o cliente na plataforma, ou seja, no meu WhatsApp, que eu ia conversar com esse cliente, explicar para ele que ele tinha direitos, que eu podia ajudar esse cliente, e marcar com ele lá no meu escritório. E eu marcava com ele lá na região hospitalar, aqui de Belo Horizonte. Só que a cada 10 clientes que eu marcava, 7, 8 não ia no meu escritório, apenas 2 ia. E eu fiquei intrigado com aquilo. Falei assim, gente, mas como que eu marco com o cliente? Eu agendo esses clientes todos, nessa dificuldade toda, os clientes simplesmente não vão. Aí eu pensei que, como o cliente trabalhista é um cliente mais simples, e como a região hospitalar, apesar de estar próximo do centro aqui de Belo Horizonte, mas ela não é no centro de Belo Horizonte, então era mais difícil para o cliente chegar a mim. Então, o que eu fiz? Eu mudei o meu escritório para o centro da cidade. Para quê? Para que esse cliente chegasse no meu escritório com mais facilidade. Então, foi a segunda técnica que eu acertei na minha advocacia. Porque eu passei a marcar, a cada 10 clientes que eu marcava, 7, 8 iam no meu escritório e fechavam um contrato comigo. Então, eu consegui mudar essa regra. Só que aí surgiu para mim um novo problema. A gente sempre vai ter problemas. Eu falo que advogado ou na vida, a gente vive para solucionar problemas. Eu comecei a fechar 5, 10 contratos por semana. Isso lá na pandemia, quando tudo estava fechado.
Eu estava fechando 5, 10 contratos por semana. E eu não conseguia mais peticionar. E estava assim, trabalhando até meia-noite e não estava dando conta. Eu fazia uma inicial, chegava 2. Eu fazia uma inicial, chegava 2. Tinha dia que eu tinha 3, 4 audiências, eu ficava doido para poder fazer essas audiências. Aí eu comecei a estudar marketing digital e também estudar que eu tinha que, para mim ter um escritório de advocacia, eu tinha que criar uma mentalidade empresária. E uma mentalidade empresária, você tem que aprender a delegar as suas atividades, delegar funções. Gente, você não sabe como que isso foi difícil no início. Porque eu comecei a contratar advogados, mas eu contratava advogados, mas eu queria fiscalizar tudo que o advogado fazia. Ou seja, o advogado fazia uma petição inicial, eu também fazia uma petição inicial, porque eu tinha que conferir tudo que aquele advogado fazia. Eu não tinha ideia que eu podia criar um modelo, um padrão para que esse advogado pudesse seguir e aquelas situações repetitivas o advogado faria com muita facilidade. Então eu contratei um advogado, contratei 2, contratei 3, contratei 4. Aí até o momento que eu assustei, eu já tinha umas 7 advogados no meu escritório. E aquele movimento muito grande. Foi muito difícil entender essa mentalidade. Parece assim fácil falar, mas se você contratou porque você cresceu. Mas eu cresci um pouco de forma desorganizada. Porém, quando eu cresci de forma desorganizada, surgiu mais uma etapa, mais um problema. Eu comecei a faturar uma média de 30, 40, 50 mil reais por mês. Tirava a despesa dos advogados, me sobrava 30 mil reais, me sobrava 25 mil reais. E isso na época da pandemia. Gente, eu achei isso maravilhoso, porque na época da imobiliária, se me sobrasse 3, 4 mil reais por mês, era muito. Então eu tinha multiplicado a minha renda em 5, 6 vezes. Eu achava que eu já estava no céu, que eu já era o advogado, porque a grande maioria dos meus colegas que eu perguntava para eles quanto que ele estava ganhando no escritório, estava ganhando 3 mil, estava ganhando 2.500 reais, 4 mil reais, e eu estava ganhando 25. Eu falei, gente, eu estou muito bem. Aí eu fiz o primeiro treinamento, porque eu nunca parei de estudar, eu nunca deixei de estudar o marketing digital, eu nunca parei de estudar tráfego pago, como que é a jornada do cliente, como que é conhecer o perfil do seu cliente. Eu nunca parei de estudar isso. Então eu fiz um treinamento. E quando eu fiz um treinamento, eu conversei com uma pessoa que estava faturando quase 100 mil reais. Eu falei, gente, mas como que você está faturando quase 100 mil reais? Você deve ter doutorado, você deve ter um escritório que já vem do seu pai, com lá 20, 30, 40 anos. E o colega advogado falou, não, eu formei tem 2 anos, eu estou no tráfego digital igual a você, e eu aprendi a delegar minhas atividades. Eu delego tudo que é repetitivo. Eu fico somente na produção. Eu falei assim, mas você delega também atendimento? Ele falou, sim, eu delego tudo que é repetitivo, eu delego para outras pessoas. E os problemas só vêm a mim depois que passou para o crivo dos advogados do escritório e eles não conseguiram resolver. Eu falei assim, gente, mas o que você faz para fazer isso? Ele falou, Isaías, eu trabalho para fazer esse valor. A diferença minha é essa. E conversando com outras pessoas, eu percebi que o que ganhava menos lá naquela sala era eu. Eu achava que eu estava bem, eu achava que eu tinha desbravado o marketing digital e eu não imaginava que existiam várias estratégias. E essas estratégias fazem um advogado virar a mesa e ter um sucesso muito mais rápido. Por quê? Essa curva de aprendizado, esses pequenos erros que o advogado comete nessas mentorias, nesses treinamentos, ele aprendia com outros advogados. Existia uma troca de experiência muito grande e um ambiente transformador. Todos os dias eu via outros advogados lá no grupo falando que tinha fechado 15 mil reais, que tinha fechado honorários de 20 mil reais em um dia. Eu falei, gente, mas que mundo que tá esse? E eu passei a mudar a minha mente, eu virei a chave da minha mente para trabalhar também para 100 mil reais. Eu falei assim, gente, mas é muito difícil conseguir chegar em 100 mil reais. Mas, na verdade, eu aprendi nessas mentorias e hoje eu entendo a profundidade que é isso, de você ter um compromisso com você mesmo, de você ter uma disciplina com você, uma disciplina com o seu trabalho, de você ter metas claras, de você ter metas escritas, divisão de metas. Eu passei a nichar o meu trabalho com uma meta diária e uma meta semanal. Eu passei a fazer uma meta de 5 mil reais
por dia e uma meta semanal de R$ 25.000. Tinha semana que eu não conseguia fazer isso, tinha dia que eu fazia 2, tinha dia que eu fazia 10, mas eu passei a perceber que a partir do momento que eu virei essa chave na minha cabeça, isso transformou. Passou 2, 3 meses, eu também já começava a fazer 80, R$ 100.000 no mês de advocacia, fazendo a mesma coisa. E olha, gente, com a mesma equipe, apenas mudando a estratégia. Eu comecei a entender a importância que era de você ter um marketing digital e um posicionamento digital, de fazer uma vitrine dos seus serviços. Ou seja, eu passei a me posicionar como especialista no direito do trabalho. A minha imagem foi 100% direito do trabalho. Não quer dizer que eu não fazia e não faço algumas ações simples ou algumas ações que eu entendo que são rentáveis. Mas eu não divulgo essas ações e eu não me posiciono para essas ações. Eu me posiciono para ações trabalhistas. Eu atraio o cliente trabalhista. Quando o cliente entra em contato comigo, eu aprendi que o Google Meu Negócio nada mais era que uma prova de autoridade. Ele era uma prova social que eu podia fazer gratuitamente. Então eu passei a pedir aos meus clientes que me avaliassem. E uma avaliação sincera, se o atendimento foi bom, se o atendimento foi ruim. E eu comecei a aprender que a maioria dos atendimentos eu tinha nota 5 no Google. Hoje eu tenho nota 4.8, se eu não me engano, eu tenho 820 avaliações verdadeiras e únicas no site do Google. É muito importante para mim porque outros clientes que não me conhecem, eles colocam lá no Google advogado trabalhista. Vai aparecer uma série de advogados. Mas quando o cliente vai pesquisar as avaliações, a maioria desses advogados tem lá 15, 20, tem muita avaliação, tem 50. Eu tenho 820. Então, eu gero para o cliente uma autoridade absurda. Quando esse cliente clica no meu WhatsApp, ele clica no meu WhatsApp com 90% do caminho fechado. Porque eu já criei várias barreiras de objeções desse cliente. Eu já provei para esse cliente que eu tenho capacidade de atender ele, porque eu tenho diversos clientes atendidos no Google. Se esse cliente pegar o meu nome e colocar lá nas minhas redes sociais, ele vai ver que na minha rede social eu me posiciono como advogado trabalhista. Eu tenho diversos vídeos que eu falo para esse cliente o que é o direito do trabalho, mas não é só o direito do trabalho. Eu falo de férias, falo de horas extras, eu falo de doméstica, eu falo de insalubridade, eu falo de acidente de trabalho. Vai ser difícil o cliente chegar na minha rede social e não encontrar a dor dele latente. Eu tenho lá vários vídeos de posicionamento de outros clientes que eu atendi, me recomendando como um profissional habilitado. Então eu consigo quebrar diversas objeções. Antigamente na internet, quem tinha poder detinha o conhecimento. Só que hoje, com as redes sociais, com a inteligência artificial, o conhecimento ficou muito banal. O cliente, quando chega no seu escritório, ou quando ele chega no seu WhatsApp, que eu falo escritório, o cliente já sabe o que ele tem, ele já sabe qual o problema que ele está vivendo, quais direitos possivelmente que ele pode reivindicar na justiça, e ele te procura para saber se você já teve essas experiências. Eu já tive experiências com o cliente que ele chegou para mim e falou assim: Isaías, eu pesquisei bastante para poder te contratar, vi as suas avaliações, vi os processos que você tem. A gente hoje tem mais de 5.000 processos. Gente, nos últimos 5 anos são 5.000 processos no escritório, todos trabalhistas. Então o cliente chega para a gente já com uma consciência muito grande. E ele virou para mim e falou assim: eu só fiquei com uma dúvida. Eu vi que vocês aqui têm ações que você cobra de clientes também que não te pagam. Por que você faz isso? Aí eu falei com ele: olha, a gente cobra porcentagem daquilo que você vai receber. Mas se o cliente faz um acordo com a empresa e desiste da ação, eu cobro desse cliente na justiça. Porque eu não trabalho de graça, eu valorizo muito o meu trabalho. O meu trabalho é muito bom, é uma entrega muito boa. Eu aprendi na Bíblia isso, eu leio a Bíblia todos os dias, que a excelência trabalha para os reis, isso está em Provérbios. Então a minha entrega é uma entrega excelente. Eu não prometo para nenhum cliente o resultado da ação dele. Ah, me procura ou fecha contrato comigo que você vai vencer sua ação. Eu não faço isso, isso é proibido pela OAB. Mas o empenho, aquela briga, isso o cliente vai ter no escritório, ele não tenha dúvida disso. Eu tenho
várias empresas que a gente advoga, que eu comecei processando essas empresas com reclamante e eles viram a minha entrega na audiência e me contrataram. Pessoas na Justiça do Trabalho, quando eu fazia audiências presenciais, que vinham conversando com o cliente, me procuravam e me contratavam. E esses clientes estão no escritório até hoje, porque eu faço para o cliente uma entrega. Eu respeito muito o direito do meu cliente e brigo por esse direito como se fosse meu. Eu não faço uma audiência de corpo presente que eu fico calado. Quando eu falo eu, é a minha equipe, a gente estuda muito o processo do cliente, os direitos que o cliente tem, qual tipo de prova, de quem detém o ônus da prova, se é a gente, se é a empresa, se é uma prova documental, se é uma prova testemunhal. A gente deixa isso muito claro, inclusive para o cliente, para as suas testemunhas e seu risco. A gente se põe para o cliente com muita honestidade. E o cliente percebe isso, que quando você está sendo honesto, quando você está sendo sério, mesmo que você perca a ação desse cliente, ele vai lá na sua rede social e te valoriza. Ele vai lá e fala muito bem de você, porque ele percebe que você entrega. E a gente entrega muito. E consegui transformar a minha vida. Eu consegui ter minha casa própria, eu consegui ter meu carro, eu consegui dar um conforto muito bom para minha família, morar num bom bairro. A gente é de Minas Gerais aqui, o Uai, mas a gente é de Belo Horizonte, então eu moro num bom bairro aqui de Belo Horizonte. Tudo isso oriundo da advocacia. A advocacia, para mim, é uma das profissões mais maravilhosas que existem. Não é pela profissão que eu tenho, mas eu amo muito ajudar as pessoas, eu me comunico muito em ajudar as pessoas, eu sinto muito a alegria das pessoas quando a gente obtém uma vitória, quando a gente chama o cliente, fala com o cliente, que pediu os dados bancários dele, porque foi expedido o seu alvará e paga para o cliente o alvará dele certinho, manda para o cliente o valor do alvará para provar para o cliente ali que aquele valor que está sendo repassado para ele é o valor correto e gerar um trabalho mais transparente possível. Gente, isso me deixa feliz demais da conta, ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar contando um pouco da minha história, um pouco dos meus erros, um pouco dos meus acertos e dizer para vocês, não hesitem em entrar num ambiente transformador, numa fraternidade, numa mentoria. Não é só porque hoje eu ensino advogados, não, mas o ambiente transforma a vida de muitas pessoas. Se você anda com 5 pessoas fracassadas, você não tenha dúvida que você vai ser a 6ª pessoa fracassada, porque as pessoas te puxam. E se você anda num ambiente de pessoas vitoriosas, de pessoas que querem vencer, de querem crescer e não tem vergonha nenhuma de pôr a cara delas, de dizer que é possível e compartilhar resultado como se fosse uma família. E não só compartilhar resultados financeiros, não, mas fazer parceria, tirar dúvidas, crescer junto, entender que quando eu desejo o sucesso de outra pessoa, quando eu bato palma para o sucesso de outra pessoa, aquele sucesso vem a mim também, porque eu estou buscando aquilo, eu saio do mundo da teoria e vou para o mundo da prática. Eu vejo e eu vivi isso. Eu nunca fui uma pessoa, um melhor aluno na sala, eu nunca fui um gênio, eu não tenho berço, eu não tenho pais que tiveram um escritório de advocacia, que eu já cheguei no escritório e só toquei, eu tive que começar do zero, criar uma advocacia do zero e vi muitos colegas também, igual a mim, que começaram do zero, sem experiência nenhuma, alguns que trabalhavam em outros escritórios, outros que nunca trabalharam no escritório e estavam no ambiente e estavam vencendo, estavam fechando muitos contratos, porque é uma ilusão a gente achar que o advogado não pode vender o seu trabalho, porque os seus honorários no fechamento do contrato nada mais é do que venda. A alma do escritório de advocacia é venda, é você relacionar com as pessoas e vender seu serviço. E assim, é muito importante, às vezes a gente fica com medo de entrar num ambiente desse, de imaginar se isso era para mim ou se não era, mas eu prefiro arrepender de uma coisa que eu fiz do que arrepender de uma coisa que eu nunca fiz, de nunca ter tentado. A gente precisa tentar, a gente precisa colocar a cara, a gente precisa acreditar na gente, acreditar que isso é possível. Porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar na gente. Vai ser um sonho impossível. E desde a minha infância, minha mãe falava, meu filho, vá atrás dos seus sonhos.
Viva os seus sonhos. Não tem coisa melhor do que você chegar num dia de trabalho e ver que você teve diversos fechamentos, que você está com uma estrutura, que os próximos meses você tem boa previsão financeira para receber numa boa, buscando um mercado que é seu. Existem muitos advogados, mas poucos advogados se tocaram para isso. Se esse vídeo, pessoal, faz sentido para você, clique aí embaixo. Eu quero que a nossa equipe de venda vai entrar em contato com vocês e venham fazer parte da nossa fraternidade. Vocês serão muito bem-vindos. Vamos somar, um aprender com o outro e vamos crescer. E o céu é o limite. Tamo junto, pessoal.